Crueldade marca a quarta-feira em Planaltina de Goiás. Casal é preso suspeito de assassinato e maus tratos contra crianças. Polícia continua buscas por detentos que realizaram fuga cinematográfica em Cristalina. E você vai saber quantos dias o trabalhador brasileiro precisa trabalhar para pagar impostos. É o que você vai ver agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite. Obrigado pela sua companhia. E a gente começa essa edição com um caso absurdo. Uma criança de aproximadamente 7 anos morreu depois de ser espancada por um homem. O caso aconteceu em Planaltina de Goiás e outras crianças que moravam na casa também foram agredidas. O repórter Fábio Melo tem mais detalhes dessa história. Uma boa noite para você, Fábio. Quais são suas informações? Boa noite, Liardi. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Anhanguera, segunda edição. Um caso triste, né? Essa criança de aproximadamente 7 anos foi encontrada morta dentro de casa em Planaltina de Goiás. Agora, o motivo dessa morte é o que torna esse caso estarrecedor. Segundo a polícia, ela teria sido morta, né? Os suspeitos são os tios dela, um adolescente de 17 anos e o marido, o companheiro dela, de 19 anos. E o motivo teria sido porque essa criança pediu comida pelo muro para um vizinho. Olha só, tudo começou quando uma ambulância do SAMU foi acionada para o local do crime, porque a vítima estaria aí sofrendo uma crise convulsiva. Outras 3 crianças que estavam na casa também foram socorridas com ferimentos por todo o corpo. Uma delas, inclusive, estava com o braço inchado, uma outra tinha vários hematomas nas costas, e aí o SAMU foi até o local para socorrer essas crianças e acabou constatando a morte de uma delas. Segundo a polícia, as denúncias foram feitas de forma anônima e o casal foi preso em flagrante. Giliardi. Fábio, vamos combinar o seguinte, você continua acompanhando essa história e daqui a pouquinho volta com mais detalhes pra gente, tá ok? E a polícia ainda procura 11 detentos que fugiram do presídio de Cristalina. Dos 18 que escaparam na segunda-feira, 7 foram recapturados. Até agora, os 7 presos são Leandro da Silva Ferraz, Bruno Muniz Vieira, Paulo César da Silva, Luiz Eduardo Gaiver de Moraes, Pedro Paulo Pereira da Silva, José Lopes Martins e Rafael Rocha Matos. Todos foram reconduzidos ao presídio de Cristalina. A polícia ainda faz buscas na região e tenta encontrar esses 11. Wanderson Moreira Gonçalves, Júlio César Castelo Branco da Silva, Matheus da Silva Benatti, Marlone José dos Santos, Marrone José dos Santos, Pedro Paulo Pereira da Silva, Reginaldo Almeida Silva, Pretronson da Silva Machado, Ailton Santos Cunha, Diesley Marcos Vieira da Silva e Guilherme Souza Lima da Silva Santos. A fuga aconteceu na última segunda-feira. Eles cavaram um túnel em uma das celas e saíram por um terreno que fica nos fundos do presídio. Bom, e quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a polícia pelo telefone 197 da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar ou então com o 62-3201-1212, que é a ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública. A denúncia pode ser anônima. E a polícia prendeu aqui em Lusiânia 2 homens suspeitos de pertencerem a uma facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Os homens foram presos depois de uma operação da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas na região do entorno. Segundo a polícia, eles também são suspeitos de assassinar 3 policiais militares no estado do Pará, no ano passado. Além de Goiás, essa operação acontece em 20 estados e mais o Distrito Federal e tem o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E em Jataí, na região sudoeste do estado, teve apreensão de drogas também. Cerca de 100 quilos de maconha e 1 quilo de skunk, uma versão mais forte da maconha, estavam no porta-malas de um carro branco. Walker Feitosa, de 35 anos, e Adriana Rodrigues, de 41, foram presos em flagrante. Segundo a polícia, eles afirmaram que a droga era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e seria levada para o nordeste do país. Os 2 foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Jataí.
eles devem responder por tráfico de drogas. Vamos para a nossa primeira pausa para os comerciais e a seguir, patrões e empregados tentam um acordo na Semana da Conciliação aqui em Lusiânia. E ainda outras informações sobre o caso das crianças de Planaltina de Goiás. Agora, pontualmente, 7 horas, a gente volta já. Estamos de volta com o J2 e até a próxima sexta-feira acontece também aqui em Lusiânia a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. É uma oportunidade para patrões e empregados fecharem acordos de causas que estão pendentes na Justiça. Na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, teve gente definindo mais um dos acordos feitos na Vara do Trabalho de Lusiânia. O advogado da empresa acredita que esse pode ser um caminho promissor para resolver os conflitos. A conciliação, ela acho que faz bem para ambas as partes, né? Desde que resolva o processo e diminua até o número de demandas na vara. Isso é importantíssimo. É a 5ª vez que a Justiça do Trabalho projeta uma semana dedicada às conciliações. Essa juíza diz que esta é uma forma de incentivar que as empresas e os empregados evitem os chamados litígios processuais, que acontecem justamente quando as partes não chegam num acordo. Para as empresas de pequeno porte, eu acho mais vantajoso ainda, porque são empresas que têm pouca capacidade financeira, principalmente decorrente da crise que o país vive hoje. E um acordo pode haver o parcelamento das dívidas trabalhistas e a empresa conseguir ter um respaldo, né, um fôlego para poder arcar com todas as dívidas. As verbas rescisórias representam grande parte dos problemas que chegam para a Justiça do Trabalho resolver. Mas muitos desses casos podem ser encerrados com mais agilidade. A conciliação ela é importante para as pessoas, para que os empregados possam receber o que lhes é devido e as empresas também, ou os empregadores, os pequenos empregadores também, possam ter um fôlego para poder pagar as dívidas trabalhistas. E os números comprovam que a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista tem dado certo. Em 2015, quando a primeira foi realizada, mais de 440 milhões de reais foram movimentados em acordos feitos por todo o Brasil. Já no ano passado, esse valor quase que dobrou, atingindo a marca de mais de 870 milhões de reais. E nesta semana, somente aqui no estado de Goiás, quase 6 milhões de reais já foram homologados pela Justiça do Trabalho. E os valores do conciliômetro, disponível no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, não param de subir. Um sinal de que até o final da semana, muitos outros acordos devem ser feitos em todos os tribunais regionais do Brasil. Quanto menos litígio, mais composição, melhor para a sociedade. E aqui em Lusiânia, cerca de 110 mil reais já foram movimentados com os acordos feitos na região. E um incêndio destruiu boa parte de uma subestação da SEB em Brasília. Os bombeiros levaram pelo menos meia hora para combater as chamas. A fumaça era vista do alto de vários pontos da região central do plano piloto. A subestação fica na 901 Norte e foi consumida pelas chamas. A todo momento, explosões. Quem passava por ali ficou assustado. O fogo ganhou força. Essas imagens foram enviadas pelo servidor público William de Aguiar, que usava um drone no local na hora do incêndio. Os bombeiros foram chamados às 9 da manhã e tentaram resfriar a subestação com água e espuma. A gente utilizou aproximadamente uns 10 litros de espuma, que isso multiplica com água, dá mais ou menos 100 litros da água, né? Então, a gente conseguiu fazer a contenção do incêndio no local do transformador atingido, não danificando os outros transformadores e muito menos a estrutura do prédio. Essas imagens mostram como ficou um dos transformadores após o incêndio. A SEB disse que essa subestação é de 1973. São 3 transformadores e o óleo que resfria um deles teria sofrido uma combustão, o que causou um incêndio. Mas só a perícia do Corpo de Bombeiros vai informar como isso aconteceu. E o laudo sai em 30 dias. Tivemos o dano em um apenas, que foi objeto deste incêndio pelo superaquecimento e incêndio e combustão do óleo que faz o resfriamento desse transformador.
Nós temos 2 que sofreram com o aquecimento natural, pelo alto índice de fogo, pelas labaredas, e nós estamos na expectativa de que não tenha havido nenhum dano a esses transformadores, apenas um aquecimento pelo fogo. Os bombeiros disseram que ninguém se feriu. A SEB informou que mais de 17 mil endereços estão sem energia na Asa Norte. Algumas quadras do início da Asa Norte, casas e prédios da 102 a 104, da 202 a 204 Norte, da 302 a 304, da 402 a 404 Norte. Prédios do setor hoteleiro e setor de Rádio TV Norte também estão sem energia. Essas imagens gravadas no edifício Rádio Center mostram que quem decidiu manter o comércio aberto está trabalhando à luz de velas. O governador em exercício, Paco Brito, esteve na subestação e disse que até o fim do dia a energia deve voltar ao normal. A previsão é voltar até às 18 horas. Caso os outros 2 transformadores suporte, nós temos que esperar resfriar para poder mexer, porque essa subestação já tem dado alguns problemas. Vamos para mais um rápido intervalo comercial? A seguir, você vai saber quanto paga de impostos todos os anos. A gente te conta esses detalhes. E ainda mais detalhes sobre o caso das crianças de Planaltina de Goiás. Agora são 7 horas, 7 minutos. Continue com a gente. E a gente volta nesse momento a falar com o repórter Fábio Melo, que está acompanhando o caso de uma criança que morreu espancada em Planaltina de Goiás. Na casa que ele morava tinha outras crianças que também eram agredidas. Fábio, esse caso já está com a polícia. O que o delegado fala dessa situação? Pois é, Giliardi, a gente continua acompanhando esse caso. O delegado Antônio Humberto, que está com esse caso, está acompanhando todos os desdobramentos, ouviu na tarde de hoje os 2 suspeitos, que seriam tios mesmo dessas crianças, a adolescente de 17 anos e o rapaz de 19 anos. As outras 3 crianças que sobreviveram foram encaminhadas para um hospital. 2 delas devem ter alta e serem encaminhadas para um abrigo, a outra deve permanecer internada. Mas o Conselho Tutelar lá de Planaltina de Goiás vai continuar acompanhando esse caso, dando assistência e cuidando dessas crianças. Giliardi, eu volto aí com você no estúdio, mas eu queria lembrar que amanhã todos os detalhes desse caso, que as imagens falam por si só, todos os detalhes desse caso que deixou a gente bastante triste, impactado, a gente traz amanhã no Jornal Anhanguera, primeira edição. Tá certo, Fábio. Obrigado por suas informações. Realmente, quando a gente recebeu essa notícia hoje à tarde aqui na redação, todo mundo ficou assim sem chão, porque é uma situação absurda quando se trata principalmente de crianças. Mas amanhã a gente traz a cobertura completa desse caso para vocês. E você sabe quantos dias o brasileiro precisou trabalhar só para pagar impostos no ano passado? E para onde vai todo esse dinheiro? Pois é, tudo que nós compramos tem tributos e eles estão embutidos nos preços. Aliás, se prestar atenção, tudo está especificado no cupom fiscal. Você já parou para pensar o quanto paga de imposto em cada produto que compra? Nunca pensei nisso. E a dona Maria não está sozinha nessa. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e SPC, 74% dos consumidores não têm o hábito de procurar saber o quanto pagam de imposto ao comprar algum produto. Aliás, será que é muito? Pelo que a gente vê, é muito, né? Sobe o preço, assim, eu acho que 50% a mais, quase. Minha gente, apesar de alguns consumidores não terem conhecimento, desde 2013 é obrigatório que todo comércio informe no cupom fiscal os valores dos tributos embutidos em uma compra. É por aqui que olha no final da nota. Nesta compra de R$20, por exemplo, o cliente pagou R$ 2,69 de imposto federal e R$ 3,40 de imposto estadual. O Brasil tem a maior carga tributária da América Latina. Só perde para Cuba, segundo o medidor estatístico, o impostômetro. A arrecadação deste ano já ultrapassa R$1,3 trilhão.
e todo esse valor vai para os cofres públicos. Ainda segundo dados do Impostômetro, o brasileiro precisou trabalhar 153 dias para pagar o imposto do ano passado, que alcançou 899 bilhões de reais. É muito importante que o consumidor entenda sobre o imposto que está pagando, porque para a gente conseguir cobrar isso do governo. É como se fosse um condomínio que a gente paga. Quando a gente paga um condomínio, a gente exige melhorias no condomínio. E é isso, o imposto ele serve para saúde, educação, segurança. E para onde está indo esse dinheiro? A população precisa estar consciente disso. A Tereza não deixa de verificar os tributos de cada compra. Esses remédios custaram R$ 62. O imposto federal foi de R$ 8,34 e o estadual R$ 10,54. Nós não podemos dar o dinheiro nosso sem saber para onde está indo, né? Então é bom, é importante sim, né, a gente saber para onde o nosso dinheiro está indo certinho. Mas de todos os produtos, a gasolina chama a atenção. 45% de imposto. Comprada a R$ 4,55 sem o imposto, o preço cairia para R$ 2,50. A gente não sabe em que esse imposto que eu estou pagando, em que ele vai ser investido, mas que é mal investido, com certeza isso a gente sabe, né? E olha, mesmo que às vezes você sinta que não faz muita diferença no seu dia a dia, verificar o cupom fiscal, o quanto você pagou no produto que comprou, é importante entender para onde vai o seu dinheiro, até mesmo para depois você poder cobrar dos governantes. O Jornal Anhanguera, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma boa noite. Outras notícias do estado você confere amanhã bem cedo, a partir das 6 da manhã, no Bom Dia Goiás. Uma boa noite. Tchau.